Fala galera, beleza? Você já tentou escrever artigo para um blog? Talvez você tenha um blog no WordPress, só que na hora que você sentou para escrever você teve dificuldade em coordenar as ideias? É claro que com as inteligências artificiais ficou muito mais fácil fazer isso. Só que você não basta só escrever um artigo para publicar no seu blog, você tem que seguir alguns parâmetros para que esse artigo ele seja, para que você facilite que esse artigo seja encontrado e indicado pelo Google. Porque à medida que você vai preenchendo o seu blog com mais conteúdo, você quer que o Google ele vai encontrando esse conteúdo e indicando para as pessoas. Aí entra as técnicas de SEO, né? SEO são técnicas justamente para isso. Então o que a gente vai ver nesse vídeo? A gente vai ver uma primeira etapa onde a gente vai usar o ChatGPT para nos auxiliar a criar um bom artigo, um artigo que seja rico, com conteúdo valioso, que esteja dentro dos parâmetros do Google, e depois a gente vai publicar num blog. Aí, numa segunda etapa, a gente vai revisar o SEO desse conteúdo. Mas nesse vídeo a gente vai ver como começar, como planejar e executar, né? Como planejar e criar esse artigo. Então, pensando aqui no nicho do meu blog, eu vou começar a criar um artigo relacionado a servidores VPS. Eu quero criar um artigo explicando o que é um servidor VPS e como ele funciona. Então, vamos começar a fazer um brainstorm aqui com o ChatGPT, ou seja, eu criei aqui um novo chat, né? Então eu vou passar para ele a ideia que eu quero com esse artigo, mas primeiro, antes de eu já pedir um artigo, o que eu vou pedir para ele é para que me gere palavras-chave. E aí eu vou escolher qual que está mais adequando com a ideia, e aí a gente vai, com base nessas palavras-chave, na verdade uma palavra-chave não é uma palavra única, né? É uma expressão-chave. E aí, com base nessa expressão, a gente vai dar continuidade aqui na elaboração do conteúdo. Então, eu vou falar assim, ó. Eu quero escrever um artigo para o meu blog. Ponto. O tema vai ser o que... Quanto melhor você escrever aqui, sem usar siglas, né, sendo específico, melhor vai ser o resultado. Então eu vou colocar assim, ó, o que é um servidor VPS? Certinho. E aí eu vou falar para ele assim, ó, me dê uma lista de boas palavras-chave eu vou até ser específico aqui, ó. Me dê uma lista de 10 boas palavras-chave para este tema. Primeiro, então, vou fazer só isso. Só vou pedir a palavra-chave. Excelente. Então, aqui ele já me gerou 10 palavras-chave. Beleza, você vê que ele já me gerou aqui essas 10 palavras-chave e ele já até sabe como usar essas palavras-chave, né? Porque aqui ele já está falando justamente das técnicas de SEO. Já está me indicando, né? Mas pensando nessas palavras-chave que ele me deu, eu vou fazer uma junção dessas duas primeiras aqui, ó. Então, pensando nisso, eu vou fazer um novo prompt para ele me gerar um resumo com pesquisa para a elaboração desse artigo. Então, eu vou fazer assim, ó. Vou colocar assim, ó. Me dê um resumo de um artigo usando a palavra-chave que é um servidor VPS. Ponto. Então você repara que acaba que inconscientemente eu escolhi a palavra-chave, o mesmo tema do artigo. Vão ter várias situações. Pode ser que você esteja trabalhando um tema, mas a palavra-chave vai ser diferente. Então aqui você poderia colocar, me dê um resumo de um artigo sobre o tema. Aí você fala o tema, usando a palavra-chave, o que é um servidor VPS. E aí você já especifica quem vai ser o público-alvo e qual é o objetivo do artigo. E depois você pode talvez incluir algumas palavras fortes aqui, dessas que ele sugeriu, tem outras palavras que você pode incluir, que não vão ter o mesmo peso da palavra-chave, né? Mas que podem ser incluídas nesse contexto. Então vou elaborar esse prompt aqui, na sequência a gente vai usar o prompt. Então aqui eu terminei de elaborar esse prompt e ele ficou assim, veja só
como eu estou dando um bom direcionamento para que o ChatGPT saiba como trabalhar, né? Então eu elaborei esse prompt assim, ó. Me dê um resumo de um artigo usando a palavra-chave o que é um servidor VPS. O público-alvo são entusiastas de tecnologia. O objetivo é esclarecer o que é e para que serve um servidor VPS, mostrando suas vantagens. Você pode usar, além da palavra-chave principal, outras palavras fortes como vantagens do VPS, VPS para o WordPress, como funciona um VPS. Então, vejam só que eu estou colocando aqui um direcionamento para ele. Por quê? Porque eu quero que esse artigo ele alcance um objetivo. Né? Eu sei quem é o público-alvo desse artigo e eu sei o que eu quero alcançar. Senão ele fica um conteúdo muito vazio. É aquele tipo de conteúdo que você vai ler, você vê que faz sentido, mas tá ali parece que sem objetivo. Então, é por isso que você tem que fazer esse primeiro direcionamento muito bem feito. E antes de você mandar esse prompt, você vai clicar aqui no maisinho e marcar essa opção aqui, ó, investigar. Por quê? Porque nessa etapa, isso daqui é um brainstorm do conteúdo, certo? O que ele vai fazer? Ele vai investigar na internet e trazer referências para você desse primeiro resumo. Então, a gente vai mandar, ó. Aqui você vê que antes dele me responder, ele me fez uma pergunta. Você quer que esse resumo seja mais técnico, voltado a quem já tem noções de servidores e redes, ou mais introdutório, mesmo sendo para entusiastas de tecnologia? E qual seria o tamanho ideal para o resumo? Um parágrafo curto ou algo mais próximo de uma introdução expandida? Então aqui eu indicaria que fosse um resumo de umas 200 palavras. Se você quiser especificar isso nesse prompt, você já vai estar ganhando uma etapa, né? Pode ser que no seu caso ele não pergunte antes, como ele fez essa pergunta para mim. Mas aqui eu já vou especificar para ele. Então eu quero a linguagem fácil de entender para amadores. Ponto. Pode ser colocar 2 ou 3 parágrafos. Eu acho interessante quando você coloca assim, porque acho que a quantidade de palavras nessa etapa aqui não é tão importante, para falar a verdade. Então, você falar que é uns 2 ou 3 parágrafos, é até bom para ele não trazer referências demais, porque depois você pode citar essas referências lá no seu post, né? Então, vamos mandar isso daqui. Então ele entendeu que é um resumo introdutório de fácil compreensão sobre o que é um servidor VPS, explicando também para que ele serve e suas principais vantagens, com foco em amadores e entusiastas de tecnologia. Então vamos ver o que ele vai trazer para nós. Na sequência aí eu vou vir com a resposta. Então olha só o resultado que ele gerou aqui, pessoal. Ele achou 26 fontes. E nessa 26 fontes ele traçou aqui uma linha de raciocínio, tá vendo? A gente não vai ler junto, claro, porque senão o vídeo vai ficar muito grande. Mas ele trouxe aqui exatamente o que eu precisava. Ou seja, ele já me poupou a etapa da pesquisa, né? Porque o ChatGPT vai buscar de fontes confiáveis, né? E já me poupou também a etapa de elaborar o conteúdo inicial aqui, né? Só que aí fica ao seu critério, né? Eu recomendo que você faça uma revisão desse conteúdo. Igual eu li aqui o conteúdo, né? Para saber se está tudo certinho, se está de acordo com o que eu quero, se são informações verdadeiras que ele trouxe, né? Dependendo do tipo de conteúdo, é até mais importante você fazer essa verificação, né? Para você também não publicar coisas que não são reais, né? São verdadeiras. Mas aí, a partir do momento que ele trouxe, aí você vê que ele tem aqui, ó, olha só que legal, as referências estão todas aqui, e se eu quiser vir aqui embaixo na parte de fontes, ele vai me mostrar todas as fontes. Ó. Eu posso escolher talvez algumas dessas para citar, porque, por exemplo, tem várias aqui que são da HostGator, várias da LocalWeb. Eu posso escolher uma só de cada aqui e citar no final do meu artigo quando eu for publicar lá no blog. Então, são as citações. Então, beleza, né? Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai pedir assim, ó. É bom você também dar um feedback para ele, para saber se ele está acertando. Por incrível que pareça, isso é importante. Você vai colocar assim, ó. Ótimo. Ou seja, ele sabe que o que trouxe aqui veio certo. Eu gostei, aprovei, né? Então vamos falar assim, ótimo. Agora, quero que trace uma
boa linha de raciocínio para gerarmos o artigo final. Agora, o que eu preciso é que você me dê 5. Isso vai depender também do tamanho do artigo que você quer, né? Nesse caso aqui, eu estou fazendo um artigo muito bem estruturado. Esses tópicos, eles também são importantes para SEO, como a gente vai ver na segunda etapa. Agora, o que eu preciso é que você me dê 5 tópicos que vão conduzir esse assunto. Então, agora que eu já esclareci para ele o que a gente vai fazer na sequência, como a gente vai fazer, agora eu vou pedir o que ele deve fazer para mim. Me dê uma lista com cada tópico e uma breve descrição do conteúdo de cada um. Aí o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma lista com um tópico e uma descrição do que vai entrar nesse tópico. Outro tópico e a descrição desse tópico. E a gente já vai pedir aqui, ó. Então veja só, aqui ele falou, abaixo estão 5 tópicos organizados numa linha de raciocínio clara para conduzir o artigo o que é um servidor VPS. Cada tópico tem uma breve descrição do que desenvolver e sugestões de subtítulos, itens a incluir, úteis para transformar em H2, H3 no WordPress. Isso aqui é uma coisa que a gente vai usar na etapa de SEO também. Mas você vê que tudo que a gente está fazendo agora, a gente já está antevendo essa outra etapa que vai ser a do SEO. Então aqui ele fez 5 tópicos. Ele me trouxe um título e o conteúdo. Outro título, outro conteúdo. Eu vou só dar uma revisada nessa lista que ele me passou aqui, antes de dar a sequência, e aí a gente já volta aqui pro vídeo. Então olha só, ele fez um raciocínio muito claro aqui, ó. Primeiro ele já vai começar de cara respondendo o que é um servidor VPS, né? Conceito claro e analogia, como funciona um VPS, vantagens do VPS, onde e quando usar um VPS. Tá vendo que ele tá usando essa expressão-chave que eu tinha pedido para ele dar atenção, que é o que é um servidor VPS, ele tá usando em vários momentos aqui, ó. Essa expressão, a palavra-chave, né? Ou variações dela. Então tá ficando legal. E por fim aqui, como escolher e primeiros passos. Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui o primeiro. Quando você seleciona o primeiro, ele fala perguntar ao ChatGPT. Então isso gera uma citação no seu próximo prompt. Então agora a gente vai fazer assim, ó. Desenvolva o conteúdo deste tópico levando em conta a pesquisa que você já fez e o resumo do conteúdo. Beleza, então agora eu estou pedindo para ele desenvolver o tópico 1, levando em conta a pesquisa que ele já fez. Então eu estou dando contexto para ele. E aí eu falo assim, ó, use de linguagem ativa e frases não muito longas. Use boas práticas de SEO no texto de forma amigável. E aí eu vou pedir, ó, me dê de 2 a 3 parágrafos. Pronto. Aí agora eu vou mandar. E aí eu mandando esse prompt, ele vai me gerar conteúdo para esse tópico. A gente vai fazer isso essas 5 vezes. Então, quando tiver os 5 conteúdos gerados, né, para cada um dos tópicos, eu vou voltar aqui com a gravação. Então, olha só. Aqui a gente já tem um primeiro tópico criado. Ele vai fazer sempre assim. Ele vai criar um título, né? E um conteúdo ali de 2 a 3 parágrafos, como eu pedi para ele, usando frases não muito longas, porque isso é ruim para SEO, usando linguagem ativa. Isso daqui é um tipo de escrita, né, que
Depois eu vou mostrar como você pode aprender mais sobre esse tipo de escrita, né? E aí ele vai me dar aqui esse conteúdo. Então o que eu vou fazer? Agora eu vou dar sequência no próximo. O próximo eu vou fazer da mesma forma. Eu vou pegar aqui, selecionar o 2, perguntar ao ChatGPT. Então ele vira uma citação. E eu vou copiar esse mesmo conteúdo que eu escrevi aqui e vou usar esse mesmo prompt de novo. Ó, desenvolva o conteúdo desse tópico, levando em conta a pesquisa que você já fez e o resumo do conteúdo. Use de linguagem ativa e frases não muito longas. Use boas práticas de SEO no texto de forma amigável. E dê de 2 a 3 parágrafos. E vou acrescentar aqui. Continue de onde o tópico anterior parou. E vou pedir. E vou fazer isso nos 5 tópicos. Então ele está trabalhando no segundo aqui, ó, como funciona um servidor. Olha lá, como funciona um VPS. Então aqui ele pegou a ideia, ó, como funciona. Na prática, entender como funciona, não sei o que e tal. Depois eu vou revisar isso, vou fazer isso 5 vezes, né? E depois que tiver os 5, aí eu vou para a próxima etapa, que já vai ser para a gente finalizar essa etapa inicial de geração de conteúdo. Então agora que a gente já terminou aqui de fazer todos os tópicos, o que a gente vai fazer? Eu vou voltar lá de novo nessa resposta dele aqui, onde está listado os tópicos, e eu vou fazer assim, ó, vou separar aqui só essa primeira aqui, só a lista, né, do 1 ao 5 aqui, que foi o que eu pedi. Vou usar de novo a função perguntar ao ChatGPT, e agora eu vou falar assim, ó, crie uma boa introdução para esse artigo, que seja cativante. São pontos importantes isso daqui, pessoal. Que seja cativante, desperte a curiosidade e levante questões que serão respondidas durante o artigo. E aí você fala assim, ó, use a palavra-chave e a palavra-chave que você escolheu, né? Quando a gente for fazer o SEO desse artigo, você vai ver que ele vai pedir para que a gente coloque a palavra-chave já logo de cara no artigo. Então por isso que você pede para ele inserir isso já na introdução. Beleza? Vamos deixar ele gerar? Show! E agora você faz a mesma coisa. Olha lá, ele mesmo já está sugerindo. Ó. Quer que eu siga agora com a conclusão final do artigo, amarrando todos os pontos e deixando um gancho para conteúdos futuros? Excelente, né? É isso que eu quero. Se ele não tivesse sugerido isso aqui, o que eu iria fazer? Eu ia pedir justamente para ele fazer essa conclusão, só que eu iria propor algum gancho. Você nunca pode esquecer disso, porque o seu artigo tem que ter um objetivo. Então no final tem que ter algum gancho, alguma chamada para ação. Nem que seja para a pessoa deixar algum comentário. Então eu vou fazer assim, ó, quer ver? Vou colocar o prompt assim. Pronto, ó. Pode seguir, né? Ou seja, pode seguir com o que ele me perguntou aqui. Também inclui um convite para comentar sobre algum ponto específico do artigo. Lembrando, pessoal, que quanto mais específico você for, é melhor. Mas ele tem uma memória de contexto. Então ele sabe o que ele gerou para o conteúdo desse artigo, entendeu? Beleza. Agora, o que a gente vai fazer? Então agora o artigo está totalmente montado aqui. Quando a gente levar para o WordPress, a gente vai fazer uma revisão lá. Mas a estrutura, o esqueleto do artigo já está totalmente montado. Agora, como que a gente vai fazer para levar para o WordPress? A gente vai fazer o seguinte, ó. Então, tô aqui já no meu WordPress, vou aqui na posts, né? Adicionar um post. Pronto. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Vou colocar o título aqui, né? Servidor VPS. Esse vai ser o título do artigo. Eu já vou pegar aqui, ó, e eu já tenho a minha introdução. Pego aqui, jogo para cá. Agora que a gente vai ter dimensão do tamanho desse artigo. E olha só que legal, ele já entendendo a minha ideia, ele já pôs até destaque nas frases, olha só que legal. Com um negrito, isso é uma coisa que a gente faria depois, mas ele já entendeu a proposta. Peraí. Já entendendo a proposta, ele mesmo já fez, né? Voltando para cá, então agora eu vou começar lá do primeiro parágrafo de novo. Ó. Fazer um breve corte no vídeo e já volto aqui. Beleza, então agora que eu cheguei na etapa final e eu vou copiar só a conclusão.
Beleza. Então olha só o tamanho do artigo. Ficou bem legal, né? Ainda tem algumas coisas que a gente pode fazer. Agora, uma coisa que eu queria que você reparasse é o seguinte. O plugin que a gente vai usar para fazer o SEO aqui do vídeo, que vai ser a próxima etapa do vídeo, é esse aqui, ó. Ele se chama Yoast Cell. Ele coloca um recurso a mais aqui no post. E aí, baseado nessas dicas, agora, por exemplo, aqui, legibilidade, ele vai te falando o que está ok, o que precisa melhorar. Isso aqui a gente vai ver melhor no próximo vídeo. Mas um detalhe que eu queria chamar a atenção é que ele tem tipo esse recurso aqui de semáforo que fala, se tiver verdinho, se tiver os dois pontos aqui, pontuação de SEO e pontuação de legibilidade, tiver no verdinho, quer dizer que está bom o seu artigo. E olha só que interessante, a gente nem fez nada ainda no artigo e a legibilidade já está no verdinho. E aqui no SEO, a gente tem alguns campos para completar aqui, para ele fazer essa avaliação. Então ele está no vermelho aqui porque a gente nem fez essa etapa ainda. Então olha como que já adiantou essa maneira como a gente fez o artigo. Então um artigo muito bom e ele está bem certinho. Tá vendo? Claro, agora a gente vai, no próximo conteúdo, a gente vai fazer o quê? A gente vai revisar esse SEO, né? Então a gente vai fazer uma revisão aqui de texto, né? Eu vou fazer uma revisão de texto para que no próximo vídeo a gente já esteja o texto todo ok. Mas a gente vai fazer a revisão de SEO desse artigo. Tem algumas configurações que a gente precisa fazer aqui. E também a gente vai incluir SEO nas imagens. Porque a gente quer que tenha aqui uma imagem que vai ser a imagem principal desse artigo. Isso vai ficar para o próximo vídeo. Beleza? E as imagens elas também têm SEO. Também tem recursos para você usar para deixar a imagem otimizada. Beleza? Mas isso a gente vai fazer no próximo vídeo. Ah, e só lembrando, né? Agora aqui eu posso ou salvar como rascunho. Nesse caso aqui eu vou salvar como rascunho. Para a gente não perder esse conteúdo que já está aqui. No próximo vídeo, então, a gente segue fazendo o SEO desse artigo. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Até o próximo vídeo.